tempo, né, que a gente queria estar aqui, o Geraldo sempre cobra, né? E eu falei para ele, não, a gente vai. Aí houve esse tempo agora, olha que maravilha, né? Então, Deus abençoa nossas vidas quando a gente está na dependência do Senhor. E hoje nós estamos aqui cumprindo essa visita, né? E louvando ao Senhor, então é muito bom, principalmente quando nós estamos cultuando a Deus, juntos, adorando o Senhor, porque esta é a nossa missão, né? E sempre tenho pensado na minha mente assim, qual é a minha missão? Todos os dias eu tento colocar na minha cabeça, na minha mente, qual é a minha missão de hoje. Hoje já passou, né? Está terminando o dia de hoje. E o que você fez? Qual foi a sua missão hoje? Será que você cumpriu a sua missão hoje? Se você não cumpriu, ainda dá tempo, né? Talvez de você orar para alguém, você está aqui no culto, nós estamos aqui adorando o Senhor, ainda dá tempo de cumprir alguma coisa ainda desse dia, de hoje. Eu sei que o Senhor tem feito maravilha nas nossas famílias, o Senhor tem feito maravilha aqui na igreja de Jardim Guanabara 2, igual a irmã, a nossa diaconisa falou aqui, a irmã Maria Antônia, que o Senhor tem feito maravilha, o Senhor vai fazer maravilhas, e ainda tem muitas grandes obras para Ele realizar, porque a igreja do Senhor está aqui na terra, né? Então nós vamos adorar o Senhor com aquele corinho assim, ó, Jesus em tua presença, e depois nós vamos já passar para o nosso pastor. É assim, pastor Joaquim? Então vamos cantar? Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso, olha que maravilha, ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Pense numa pessoa que está contente, que está feliz, que estou agradecido. Hoje eu me sinto muito bem quando eu estou no culto no lar. Esses cultos assim, eles foram através desses tipos de culto que o Espírito Santo começou a tocar forte na minha vida, porque dificilmente eu me tornaria um cristão de verdade se não fosse um trabalho mais ousado da igreja. De tudo que aconteceu aqui, a gente podia encerrar agora, então pode ficar tranquilo, eu não vou trazer aquela mensagem, como eu falo sempre, a mensagem sempre eu trago é na terça-feira lá na igreja, convido todos. Falando em convidar, irmão, eu quero aproveitar para falar um pouquinho a programação dessa igreja, que é conhecida como MVN Guanabara 2, ou GB5, ou GB18, do jeito que a gente quiser, mas estou muito feliz porque a igreja está bastante ocupada com as coisas do Senhor Jesus, e isso é muito importante. Isso faz lembrar os tempos dos apóstolos, em que ele estava sempre dando prioridade para a palavra do Senhor, para buscar o Espírito Santo. Então, amados irmãos, como amanhã você já sabe, tem a Quinta da Vitória, sexta-feira às 3 da tarde tem a Tarde da Bênção, né, pastor João? Tem a Tarde da Bênção, depois da manhã às 3 da tarde, que é a oração nona que a gente chama, né? Momento de oração. Daí depois, o que acontece? No sábado de madrugada já tem aquela turma saindo para ir para o ginásio, né, Kleber? Nós vamos de 5 horas,
4 da manhã já tem gente despertando aí para poder ir para uma festa que só vai terminar na terça-feira. E aí, o que acontece, irmão? Nós temos na igreja, continuam os trabalhos, né? Domingo pela manhã tem a escola bíblica dominical, domingo à noite tem o culto da família, e assim segue. Segunda tem a campanha, né, Vardão? Não para, não para. E quarta-feira que vem estaremos em algum lugar, eu não sei ainda onde, estaremos em algum lugar falando do grande amor de Deus. Meus irmãos, obrigado, irmã Flávia, irmão Geraldo. Vocês me fez lembrar de uma passagem da Bíblia, que eu nem vou ler aqui, porque é como disse o Rai, aqui é um capítulo inteiro. É o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Eu só vou tentar resumir aqui rapidamente, por isso peço muito a sua preciosa atenção, porque Deus pode falar ainda mais uma vez, através do resumo desse acontecimento milagroso. E eu chamo milagroso, irmão, porque a história começou com uma família, e esta família começou a ser tocada por Deus, e essa família começou a orar a Deus, essa família começou a ajudar pessoas, fazer esmolas, começou a fazer aquilo que um temente a Deus faz. O passo 2 que aconteceu foi a manifestação de um anjo. O anjo do Senhor se apresentou ao chefe daquela família, chamado Cornélio. Agora vocês já sabem, né? E disse para ele, olha, envia pessoas a Jope e manda chamar Pedro. Também a gente conhece, Pedro não é desconhecido da história da igreja. Pedro, homem de Deus, homem que se converteu, homem que teve o privilégio de caminhar face a face com o Senhor. No começo ele era meio desandado, mas depois ele se converteu de verdade, foi um dos apóstolos que mais ganhou vidas para Deus. Me recordo que um dia, um sermão só que ele fez, quase 3.000 pessoas se converteram a Deus. Veja que maravilha. Então, irmãos, essa história é linda, maravilhosa, porque ao mesmo tempo que o Senhor Deus estava enviando anjo naquela casa, para falar para o chefe da casa, pedir lá um culto na sua casa, chamando os apóstolos, esse mesmo Senhor estava falando com o apóstolo em visão, e dizendo para ele que ele tinha que fazer esse trabalho, e ao mesmo tempo que ele estava recebendo a visão, já bateram na porta e deu o recado, olha, nós somos de tal lugar, se é assim, e mandou a gente vir aqui para que você possa ir lá para falar do Senhor Jesus. E aí o que aconteceu? Vamos resumir essa história. O apóstolo foi. Irmão, aqui a gente aprende muita coisa que às vezes, se a gente não tomar muito cuidado, a gente perde a sensibilidade do Espírito Santo. Porque veja bem, o apóstolo poderia muito bem, na sua arrogância, no seu conhecimento teológico, se bem que ele não era muito conhecedor assim teologicamente, mais um temente a Deus, mas ele poderia dar outra interpretação para aquela visão. Ele poderia dizer, olha, não vai dar, não vai dar para mim ir, porque não vai dar. Ele poderia arrumar uma outra coisa. É por isso que eu disse sensível, irmão, porque quando se fala de uma reunião como esta, de sinceridade, né, pastor Joaquim? Onde a gente ora, aonde a gente busca a Deus, aonde a gente ouve as pessoas dar testemunhos, como esse que a irmã Dominga falou aqui, que fala no nosso coração. Então é muito importante quando alguém te chamar, quando alguém nos chamar para ir a um culto no lar. Eu nunca vou esquecer, irmão, eu estava num momento mais difícil da minha vida, quando eu estava naquele período jovem, e de repente eu inventei ir lá no Lago das Rosas. Não sei para que eu inventei. Certamente, eu estou contando essa história porque ela parece com a história de Cornélio. De repente o Espírito Santo tocou no meu coração, peguei minha moto, fui lá para o Lago das Rosas, não tinha marcado com ninguém, de repente eu fui. Entrei, o que eu encontrei lá? Eu encontrei um grupo de pessoas
falando de Deus, pregando a palavra com muita ousadia. Sabe, aquela pregação que vai além daquilo que você está acostumado a ouvir. Às vezes o culto no lar, às vezes o culto assim num ambiente mais ao ar livre, as pessoas são mais ousadas para falar do amor de Deus, e às vezes é esse ponto que é onde alcança aquele que está precisando de algo mais para que ele possa então a buscar a presença do Senhor, porque há mais sinceridade. Então, irmão, naquela tarde ali no Lago das Rosas, eu confesso para vocês, foi ali a minha conversão, porque eu saí dali convertido. Como eu era muito fiel ao catolicismo, eu fui lá no catolicismo, eu fui lá na igreja de Matriz, de Campinas, ali todo mundo conhece, me ajoelhei lá e contei para Deus, eu e Deus, contei para Deus. Eu falei daquilo que estava acontecendo no meu coração, que se fosse dele era para ele continuar falando comigo, que eu deveria então buscar o Senhor Jesus de uma forma diferente, de uma forma que até então, até os meus 19 anos, ninguém tinha falado para mim de Deus daquela forma, sabe? Por isso que eu prego muito hoje contra a religiosidade, porque uma vez o Senhor Jesus falou da religiosidade e ele disse, vocês são hipócritas, porque vocês ficam na porta, não deixam as pessoas entrar, e nem vocês entram também. Então, no meu caso, aconteceu assim, eu estava ali, vivendo aquela religiosidade vã, achando que estava tudo bem, mas não havia uma correspondência do Espírito Santo, de que o Senhor estava realmente agradando, não havia libertação na minha vida, entende? Não havia uma libertação, não havia um amor de Deus, não havia aquela chama, aquele primeiro amor. E aí foi quando Deus me respondeu de novo, não demorou, eu estava sentado na igreja Assembleia de Deus, cantando louvores, e logo, logo já estava passando pelas águas do batismo. Por que essa história é muito semelhante, irmão? Porque aqui, nessa história, teve vários milagres, né? Primeiro milagre, Deus começa a falar no coração de um homem piedoso, um homem que tinha, um homem de posse, um homem que tinha autoridade, que tinha servos. Mas aquele homem recebeu a visitação de Deus através do anjo do Senhor. E ele não titubeou, e ele chamou logo os seus servos, pediu para enviar lá onde Deus tinha mandado. Onde o Senhor já tinha preparado lá o apóstolo, para que também, Deus estava falando com ele na visão, para que ele também atendesse aquele chamado. Foi aí onde eu parei. Às vezes nós não atendemos o chamado do Senhor. E Ele chama a gente e a gente não atende. Às vezes Ele chama outra vez e a gente não atende. E isso é muito perigoso, sabe, irmãos? Porque os muitos fazeres, imagina, o apóstolo também poderia dizer, não, isso não pode, não dá para mim, marca outro dia, não. Imediatamente, ele já entendendo que era uma visão de Deus, assim como a gente entende, irmã Flávia, que a gente veio aqui hoje por uma visão de Deus, por uma revelação de Deus, por um amor de Deus que a gente veio aqui hoje na sua casa. Então daqui a gente sabe que coisas maravilhosas estão acontecendo. Talvez somente as pessoas mais espirituais conseguem enxergar agora, mas depois vão enxergar. Quando começar a ver os frutos de reuniões como essa, vão começar a enxergar melhor. E veja, irmão, quando o apóstolo chegou na casa de Cornélio e contou tudo que Deus tinha falado para ele, e aí o Cornélio também contou tudo que Deus tinha falado para ele, e o Cornélio falou, agora nós estamos aqui para te ouvir. Veja como é grande a responsabilidade da igreja do Senhor. Tinha o Espírito Santo trabalhando, os anjos trabalhando, mas chamou a igreja para falar do amor de Deus. Então, a gente não pode esperar, irmão, que Deus vai usar outro povo nesse momento, a não ser a própria igreja para falar do amor dele. E aí vocês já conhecem o restante, quando eles começaram a falar a palavra de Deus, Atos capítulo 10, já mais na parte final, o Espírito Santo veio sobre eles. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé e fazer um momento de oração. O Espírito Santo veio como está aqui, como o Espírito Santo veio sobre eles. E ali, meus irmãos, houve visitação. Eu gosto de falar, pastor João Mendes, que a igreja do Senhor, ela é
ela é mostrada ao longo das histórias da Bíblia. E aqui, nesta reunião da casa de Cornélio, ali nós vemos a manifestação da igreja, como eu gosto de chamar, a igreja soberana, a igreja viva, a igreja que tem realmente o Senhor como o Senhor na frente, que atende o direcionamento do Espírito Santo, mas que ele usa pessoas para fazer isso. Pregava ainda o apóstolo quando o Espírito Santo veio sobre eles, e os gentios. Olha da onde veio a igreja, dos gentios. Nós éramos gentios, pessoas que estávamos longe de Deus, mas fomos alcançados através do Senhor Jesus, porque a parede, e aí aquela mesma língua estranha, aquela mesma visitação do Espírito Santo, que os judeus estavam recebendo naqueles dias, através da pregação dos apóstolos, ela veio também sobre os gentios, ela veio também, todos que estavam na casa de Cornélio, começou então a vivenciar essa glória, essa alegria do Espírito Santo, e aí no final o apóstolo diz agora, vocês não podem recusar a água, agora vocês precisam passar pelo batismo nas águas, que é uma comprovação da nossa fé. Então eu encerro dizendo o seguinte, irmão, o evangelho é isso, é um povo convertido, um povo que não tem vergonha de falar das maravilhas do Senhor, é um povo que se derrama na presença do Senhor, é um povo que se prostra diante do Senhor Jesus, e é um povo que ainda não tem essa verdade, que é o povo que a gente precisa alcançar de alguma maneira, daí é onde que é muito importante o nosso viver cristão aqui na face da terra, como é que a gente está vivendo aqui na face da terra, e a igreja é formada então dessas pessoas que antes eram gentios, e agora com a visitação do Espírito Santo, passa a ser igreja do Senhor Jesus, e é isso que é a igreja, é isso que nós somos. Quero convidar o Valdivino aqui, antes eu vou fazer uma oração, curva a sua cabeça. E nesta oração, irmãos, vamos orar pela visitação do Espírito Santo nesses últimos dias. Porque muitas coisas têm tentado impedir a visitação poderosa do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a renovação espiritual, a busca dos dons espirituais. Comece a falar com Deus, comece a dar glória a Deus, 1 minuto de oração. Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, nós lembramos o dia do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, meu Pai, o dia em que o Senhor visitou de uma forma soberana, poderosa, a casa daquela família, assim como nós também cremos que o Senhor está visitando essa casa nesse momento, Pai. Assim como aquele povo que estava ali junto com o apóstolo, foram revestidos com o Espírito Santo do Senhor, batizados no Espírito Santo do Senhor, para poder continuar pregando, continuar falando, continuar engrandecendo o Teu nome. Meu Pai, assim nós estamos aqui e clamamos pelo derramamento nesses últimos dias, meu Pai. Que nesses dias agora, meu Pai, no sábado, no domingo, na segunda-feira, na terça-feira, naquele ginásio arena, que aconteça uma visitação poderosa, com batismo, com renovação do Espírito Santo, para todos aqueles jovens que ali se encontrarem, meu Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Podem assentar. Valdivino vai falar algo com a igreja e vai estar devolvendo o microfone. Aleluia. Pastor Joaquim, com a sua permissão, posso dar um testemunho aqui? Bem, não sei. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria de estar aqui na casa da irmã Flávia. Essa garotinha que eu conheci há 40 anos atrás. Pois é, por aí, né? Graças a Deus, trabalhava junto com o pai dela, pastor Calixto, né? E o Jamil. Eu não era crente, meu apelido era cunhado, porque eu chamava todo mundo de cunhado. E ali, um belo dia, eles falando que Deus tinha um projeto na vida das pessoas, né? E eu falei, esse crente é doido. Hoje estou aqui, nessa loucura. Olha que maravilha. Aleluia. Olha que maravilha.
Mas eu quero dizer, pastor, o senhor está ministrando aqui, eu estava ali sentado com os olhos fechados, e é lembrando da primeira vez que o senhor passou aqui. O senhor sabe para onde o senhor mandou eu e o Paulo e a Amália? Ali na... o Eucalipto. Ah, sim, sim, sim. Era eu, a Amália, Casa Branca, né? hoje é Asa Branca, tudo é Asa Branca. Abrimos ali um trabalho, todo dia na semana tinha um culto ali. O diabo se levantava, o diabo tentava destruir, mas nós permanecemos firmes, orando, e pessoas foi libertando, e hoje está a igreja ali. Meus queridos, não desfaleça, permanece firme. Abraça esse homem aqui, pastor Joaquim, chega aqui. Abraça esse homem aqui que está na liderança desse trabalho, que é um homem de Deus também, o senhor entende? Às vezes eu não estou em todos os cultos, pastor Joaquim, porque eu tenho meus afazeres ali também, né? Hoje eu estava falando, falei para o Kleber, falei assim, eu tinha que fazer 3 porções de laranjinha que eu não tenho para amanhã. Mas o pastor pediu para mim estar aqui. É um pedido do meu pastor. Né? Se eu desobedecer ele, estou desobedecendo a Deus. Meus queridos, permanece firme. Deus tem um chamado na vida de cada um. Hoje aqui, irmã Flávia, a igreja veio para a sua casa. Como Jesus foi para a casa de Zaqueu, pousou ali, e hoje aqui está a igreja, linda, maravilhosa, gloriosa, que um dia vai morar no céu. Na verdade, eu tinha outra palavra para dizer, mas como o pastor já ministrou, eu não vou falar, eu só quero orar com a igreja e pedir que Deus abençoe cada um de vocês. Abraço o pastor Joaquim, a irmã Zilda, eu não sei quem mais está nessa direção, pastor Joaquim, com o senhor, e continue abraçado. Toda a igreja, né, irmã Maria Antônia? Amém. Vamos orar. Eita glória! Como de costume, quando eu vou nos cultos familiares, sempre eu trago um geladinho. Mas eu trouxe pouco, meu irmão. A minha fé foi pouca, viu, pastor? Mas vocês repartem lá, irmã Flávia, e divide com os irmãos aí. Eu gostaria de pedir à igreja para se colocar de pé, mas fazer um clamor. Amém? Posso? Amém?